Estamos aqui de novo com Simplificando o Grabovoi, justamente para poder tornar mais simples todos os conceitos iniciais, para quem quer se aprofundar, para quem quer estudar. Esses vídeos são indicados para pessoas que sabem muito pouco ou quase nada e que pretendem aprender um pouquinho mais, pretendem saber um pouco mais de como é que funciona. O que seguir, né? Qual que é a regra? Existem regras? Como é que funciona? Como que funciona o processo criativo? Como que a gente pode fazer para obter o controle total da realidade, que é um dos grandes objetivos dos ensinamentos, né, do Grabovoi. Tem uma palavrinha muito simples, mas com um significado muito importante, que vai ser muito legal a gente estar falando sobre ela, que é norma. O que significa norma? Norma é uma regra, né? Quando você fala assim, siga as normas, siga o regulamento, siga as leis de trânsito, por exemplo, né? A pessoa que vai fazer o tempo psicotécnico, né? E tem a provinha escrita todas as pessoas que vão tirar a carteira, tem o que? As leis, as normas de trânsito, as regras. Em qualquer instituição, seja financeira, seja empresarial, seja acadêmica, tem as suas leis, tem o seu estatuto, tem as suas regras. E aí existem regras também no universo, né? Existem regras a serem seguidas. E, claro, cada corporação tem as suas regras, cada estado, em termos, né, de estado constitucional, vamos dizer assim, tem as suas regras, por exemplo, as regras, as leis, né, a Constituição do Brasil é diferente de outros países, enfim. Né? Ou seja, cada núcleo, dentro de casa mesmo, se você for analisar a parte da vida doméstica, muitas famílias têm algumas regrinhas, têm algumas pequenas regras, por mais simples que sejam, para serem seguidas para o melhor convívio familiar. E da mesma forma também existem algumas regras de alguém muito, muito especial e muito citado por Grabovoi em todos os ensinamentos, que são as regras do Criador. Essas regras têm o nome de normas, né? É a norma do Criador. Na verdade, não normas, mas norma. Uma única norma, né? Relacionado com uma diretriz específica que o Criador ele trabalha e que Grabovoi segue mais ou menos essa mesma diretriz. Quem é o Criador? Bom, o Criador é essa realidade cósmica que a gente conhece, que todos nós, né, grande parte, principalmente nós brasileiros, né, dentro da nossa cultura, né, acreditar em Deus, acreditar no Criador. E Grabovoi ele segue muito essa linha, ele segue muito essa diretriz de qual norma, né, de quais regras serão seguidas, né, no processo criativo, né, numa conduta de vida no processo criativo. E essas regras, né, têm o nome de norma, né, e essa norma ela é muito interessante, tá? Por quê? Porque o Criador é a figura mais próxima, né? O objeto, né? A figura mais próxima dele, que ele criou aqui no planeta Terra, somos nós homens. E nós temos a mesma capacidade do que ele, né? De criar, né? Essa é a grande diferença entre nós e os outros seres vivos, que nós temos a capacidade de criar, né? Nós temos essa possibilidade, né, de estar criando. Só que esse evento ele tem que ser criativo, né? Ele não pode trazer nenhum dano e nem prejuízo a nada, nem a ninguém, tá? Essa é a norma. Essa é uma das regras, vamos dizer assim, faz parte da norma, tá? O que é norma? É aquilo que não gera dano nem prejuízo. O que é norma é criativo, tá? Tá relacionado com o quê? Com a criação. Quando você cria, não tem perda. Quando você cria, não tem dano, não tem prejuízo a nada nem a ninguém. Quando eu falo a nada, vou dar um exemplo. Você pode gerar um prejuízo material se você bater um carro. Se você quebrar um vidro de uma janela de uma casa. É uma perda material. Então, quando eu falo perda ou prejuízo ou dano, é em nada, ou seja, nenhum objeto que não seja vivo, né, que não seja um ser vivo, ou a ninguém. Né? O ninguém significa nenhum ser vivo, tanto o homem quanto os animais, as plantas, etc. Isso é para absolutamente tudo. É incrível isso, mas isso é para absolutamente tudo. Ainda não faz parte da nossa realidade, da nossa rotina, do nosso cotidiano. A gente vê muito de perto a normalização, a norma. Tá? A gente
tende a buscar, com a expansão da consciência, um caminho de normalização, um caminho de norma. E para começar, as sequências numéricas ensinadas por Grabovoi, elas são muito, como que eu posso dizer? Elas são muito simples, muito eficazes e ao mesmo tempo, elas são sequências que mostram explicitamente a normalização, tá? Tanto que um dos livros do Grabovoi, até o nome mesmo diz que são sequências de normalização psicológica. O que é normalização? É você voltar à norma. O que é voltar à norma? É voltar ao que é criativo, ao que gera ganho, ao que não gera perda, nem prejuízo a nada, nem a ninguém. Então você volta à norma. Quais exemplos que a gente pode dar em relação à normalização? A cura de uma doença. Quando você se regenera de uma doença, né, seja através dos métodos Grabovoi ou seja por outros métodos, que sejam construtivos, né, que seja uma forma de você não gerar prejuízo a nada nem a ninguém, e você sofre aquela regeneração, é um evento criativo e você está voltando o quê? À norma. Você está voltando à regra. O Criador, ele é um exemplo claro do próprio universo, né? Porque se ele criou grande parte, se ele cria as criações, né? Se ele cria as criações, ele cria objetos de realidade, ele cria seres que também vão criar outros objetos de realidade como nós. Vários e vários elementos que ele criou e toda a dinâmica do universo, se a gente for analisar de uma maneira mais profunda, é uma dinâmica muito perfeita, a da esfera, né? Como uma figura geométrica perfeita, tá? Que está muito presente no nosso dia a dia, desde do formato do nosso planeta Terra, como também no formato de vários dos objetos que nós temos, até no nosso corpo, nossos olhos, né? Os nossos braços, as nossas pernas que são arredondados e outros mais. Mas é muito presente, né, essa figura geométrica da esfera, que é uma figura perfeita. Assim como tudo o que existe, ele foi criado para a perfeição. Né? A gente até tem um slogan muito interessante, né? É muito comum a gente ouvir isso das pessoas. Perfeito é só Deus, gente. Né? Sou homem e sou imperfeito. Né? Eu não sou perfeito. Né? A gente ouve muitas pessoas falando isso. É muito comum, nós mesmos falamos. E realmente, perfeito é Deus. Então, se você for pensar na dinâmica do Criador, é a dinâmica da perfeição. Normalização é voltar à perfeição, voltar ao que é criativo, voltar ao que é positivo, voltar ao que está fora do eixo e que tem que entrar no eixo. Tipo quando você está, né, dirigindo numa estrada e você sai um pouquinho, entra no acostamento, enfim. E depois volta. Você volta para o quê? Você volta para a estrada delimitada pela via que você está seguindo. É a mesma coisa. As sequências numéricas, por exemplo, né, elas fazem com que nós retornemos a esse eixo. Nós retornemos ao caminho dessa perfeição. Somos perfeitos hoje? Não somos perfeitos. E até é muito complicado falar de perfeição quando se fala de características vibracionais da terceira dimensão. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque pode tornar um pouco, a gente pode sair um pouco do foco. Mas é complicado falar de perfeição quando se trata de vibração de pessoas, seres vivos, animais, né, aqui do planeta Terra, em se tratando da terceira dimensão. Mas, ok, né, nós somos perfeitos, mas a gente quer, né, se a gente realmente quiser aprofundar nos ensinamentos do Grabovoi, a gente vai acabar, né, para quem realmente quer, acaba se voltando a essa norma, voltando a esse eixo, vamos dizer assim, entrando no eixo novamente. Com qual objetivo? O objetivo é de criar eventos criativos, não destrutivos, né? Criar eventos criativos que leve a essa perfeição. É uma caminhada? É uma caminhada. Pode ser longa, pode ser curta, não sei. Mas é uma caminhada. Então, voltando a essa norma, você começa a adquirir características perfeitas em todas as esferas, em todas as áreas da vida.
né? As áreas elas estão muito interconectadas, é complicada. A gente tem mania de separar uma área da outra, né? Mas quando você começa a entrar nessa dinâmica da norma, você está entrando na dinâmica da perfeição. Então, falar de norma é falar dessa linha, dessa diretriz do Criador, que é a perfeição, que é justamente esse o foco dos ensinamentos do Grabovoi. Levar o homem a se tornar cada vez mais próximo do Criador. Nossa, Alma, não é muita audácia? Pode parecer em termos da situação atual que a gente vive, né? Do mundo atual que a gente vive. É o que eu falei, da vibração dessa terceira dimensão. Pode parecer algo muito audacioso, mas será que só existe essa? Eu acho que fica uma duvidazinha aí, né? Uma pulga atrás da orelha que eu vou deixar aí, né? Atrás da orelha de vocês. Mas assim, o que ocorre é o seguinte, a caminhada, ela pode parecer um pouco audaciosa demais, um pouco longa demais, mas ela existe, tá? E ela pode ser muito mais curta do que a gente imagina, tá? Através desse famoso salto quântico, a gente pode chegar a situações de normalização muito maiores, muito mais eficazes, muito mais complexos do que nós imaginamos, tá? Então, voltando ao exemplo das sequências. Você fez uma sequência para você curar de uma doença. Você está voltando o quê? A perfeição da sua saúde. Você fez uma sequência, por exemplo, de normalização psicológica para você se curar de um estado crítico de estresse que você está passando no seu dia a dia. Você está voltando para quê? Para uma norma, para o eixo, né? Para a perfeição do Criador. Né? Nós somos perfeitos, somos pecadores, né? A gente erra muito, e a gente também sofre muito. Ok, beleza. Mas quando você pensa em perfeição, tudo isso pode ser revertido. Nos ensinamentos do Grabovoi, é importante a gente entender que absolutamente tudo pode ser revertido positivamente. Tudo. É porque ele também não ia perder o tempo dele explicando questões negativas. Mas tudo pode ser revertido positivamente. Então, eu tenho um problema sério com falta de disciplina, eu não consigo focar e eu preciso de estudar porque eu estou na faculdade ou estou na escola, etc, etc. Você trabalha com uma sequência ou com outro método, as sequências, lembrando, é só um dos métodos, mas você pode trabalhar com outros métodos, para quê? Né? Com outras pilotagens, para quê? Para você voltar à situação de disciplina para obter o que? O seu evento criativo, que é obter boas notas na escola, boas notas na faculdade, etc. Ou seja, você volta à norma. Né? Um outro exemplo muito polêmico, né? Muito falado nos grupos de Grabovoi, grande parte dos grupos, as pessoas procuram esses grupos por esse assunto específico, é a parte financeira. Você pode fazer vários e vários pilotagens, concentrações e outros métodos também relacionados com essa parte financeira. É criativo ser pobre? É norma ser pobre? A pobreza, ela gera sofrimento, tá? Ela gera frustração, em grande parte, né, dos casos. Atender às suas necessidades, né, às suas necessidades financeiras para atender às suas necessidades de dia a dia, né? Por exemplo, hoje a gente já não vai a pé mais para determinado local, a gente precisa de pegar um ônibus, então, ok, para eu garantir meu conforto eu compro um carro, né? E outras necessidades mais em termos de conforto, por que não uma TV maior para assistir filmes que eu gosto? Por que não um sapato mais resistente, que vai ser caro, mas vai ser um sapato que vai durar anos e anos e anos? E outros exemplos mais, né? Por que não um celular que me garanta acessar o Excel, acessar o Word, acessar aplicativos que vão facilitar o meu dia a dia e eu vou poder trabalhar mais, produzir mais num período menor, né? Num curto tempo, e ter um retorno financeiro com isso, ou ter um outro retorno também, em termos de vida pessoal, ter mais acesso para falar com as pessoas que a gente ama, enfim. Então, as necessidades humanas, elas aumentam a cada dia, tá? É norma não ter acesso para atender essas necessidades? Não, não é norma, tá? A norma é justamente voltar para a estabilidade e prosperidade financeira. Essa é a norma. Esse é o caminho da perfeição. Ter não significa ser.
ter não significa ser apegado, tá? Uma vez que você adquire grandes somas de dinheiro, você pode ter tudo aquilo e simplesmente não ser apegado. Uma coisa não implica a outra. Mas a prosperidade em todos os aspectos. Porque quando você... O universo, ele não separa áreas, tá, gente? Isso é muito importante. O universo, ele não separa, tá? Então, quando você fala em normalização, é uma normalização completa. Quando você começa a regenerar de uma doença, quando você começa a expandir a consciência, não adianta, uma coisa não vai desvincular da outra. A sua alimentação vai mudar, tá? O estilo de música que você gosta vai mudar. Os seus hobbies vão mudar, tá? A sua relação emocional com o dinheiro vai mudar, tá? A sua conta bancária também, aos poucos, ela vai mudar, tá? E outras questões mais, outras características mais, porque tá tudo interligado. Então, quando a gente fala de prosperidade, o universo ele não consegue separar, beleza, você vai ser próspero de dinheiro, mas você não vai ser próspero de saúde, por exemplo. Então você pode chegar para mim e perguntar assim, por que isso acontece? Isso acontece de uma maneira muito comum, porque as crenças impedem que as pessoas acessem as informações universais. As crenças nos impedem de acessar as informações universais. E qual que é a informação universal relacionada com prosperidade? É a prosperidade em todas as áreas. Uma vez que você adquire uma conexão mais forte, tá? Em termos de nível de consciência, através da expansão do nível de consciência, você vai começar a ter uma percepção do todo, uma percepção de que tudo está interrelacionado e de que ter muito boa saúde também pode significar ter muita prosperidade financeira. Que ter grande êxito intelectual e acadêmico também pode implicar em ter grande êxito profissional e financeiro, consequentemente. Então, tá tudo interligado. Quando a gente começa a mudar a nossa percepção e perceber que tá tudo interligado, a gente percebe que, ok, a prosperidade é norma, mas é a prosperidade completa. É abundância de saúde, é abundância de dinheiro, é abundância de amizades, é abundância de felicidade, é abundância de amor, né? Vida amorosa também. É abundância de diversão, de alegria, de risos, é abundância no geral, né? Não, mas aí você tá falando de uma vida perfeita, mas peraí, se eu tô falando de uma vida perfeita, faz todo sentido. Por quê? Porque a norma, ela leva à perfeição, né? A norma, ela é você entrar no eixo para chegar até essa perfeição vinda do Criador. Se ele é perfeito e se nós somos imagem e semelhança dele, claro que a gente vai nos normalizarmos cada vez mais através desses ensinamentos do Grabovoi para chegar a essa perfeição também. Tá? É a linha que ele segue. Né? Então, cada um, né? São N linhas que podem ser seguidas num determinado foco de estudo, né? Em determinadas teorias, em determinadas patentes, em determinadas teses. A de Grabovoi é normalização. A de Grabovoi, ela foca nessa diretriz, nessa norma do Criador. Então, toda a metodologia, todos os métodos, eu estou falando todos, de Grabovoi seguem a normalização, seguem a norma. Então, todas as pessoas que praticarem todos os ensinamentos são pessoas que vão sofrer esse processo de normalização, vão mudar algo em si relacionado ou com uma sequência numérica ou relacionado com outro método, né, que ele tenha, né, que ele ensine, que seja nos seus ensinamentos, justamente para voltar ao eixo, tá? Tristeza faz parte da norma? Não. Você sofrer um processo, né, de transição, né, de depressão, de estágio depressivo, né, de um estágio de tristeza, de melancolia, para alegria, e uma alegria constante, uma alegria permanente, principalmente, né, esse é o maior foco, esse é o maior, um dos maiores paradigmas da humanidade, é obter essa alegria constante, evitar esses picos, que é muito comum na nossa dimensão, né, esses picos de alegria, tristeza, hoje eu tô bem e mais tarde já não tô. O processo de gerar, né, de reverter, né, a tristeza para alegria, né, essa alegria permanente, é justamente um processo de normalização. E outras mais, dentre outras mais, incluindo a parte das doenças, incluindo outras questões mais. É gradativo? Todo processo, né,
de Grabovoi, ele é gradativo. Todo o processo relacionado com os métodos, né, os ensinamentos do Grabovoi são gradativos. E os resultados também são gradativos, eles são suaves, tá? Eles não são repentinos, ok? E a normalização é justamente isso. Eu acho que é importante porque para quem começar a ler os livros, para quem começar a estudar, é muito, ou assistir os cursos que seja, é muito comum ouvir esse termo, tá? E é um termo muito importante dentro dos ensinamentos, ok? Simplificando fica aqui, um grande abraço, ótimas pilotagens, até a próxima. A gente se vê aí com muito mais conteúdo, né, dessa parte inicial aí dos ensinamentos de Grigori Grabovoi.